As 48 Leis do Poder, As Leis da Natureza Humana, Maestria e muitos outros livros escritos por um cara, Robert Greene. Mas afinal, vale a pena ler Robert Greene? Se você não conhece esse cara, realmente você precisa assistir esse vídeo, então fica comigo até o final. Bom, se você não me conhece, eu sou mais conhecido como Lucan, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Robert Greene e por que diabos ler Robert Greene. E afinal, como saber se um livro é bom? Um conhecimento que expande a sua consciência, ele é útil para você? Bom, se sim, você vai gostar de conhecer os livros desse cara. Mas começando por uma pergunta mais simples. Por que diabos, de novo fazendo essa pergunta, por que diabos ler os livros do Robert Greene hoje, nos dias atuais, é tão necessário e importante, principalmente para os jovens de hoje? Cara, assim, o Robert Greene escreveu vários livros. A grande maioria, se não todos eles, best-seller. Os assuntos vão desde sedução, poder, manipulação. Mas se você me perguntasse qual o tema central dos livros dele, Lucas, eu te responderia: comportamento humano. E você vai entender o porquê disso no decorrer desse vídeo. E assim, listando os livros dele: As 48 Leis do Poder, A Arte da Sedução, Maestria, 33 Estratégias de Guerra, As Leis da Natureza Humana, a 50ª lei que ele escreveu com parceria com 50 Cent, que é um baita de um rapper, e as leis diárias. E assim, um traço que é muito interessante e presente nos livros dele, que eu, por sinal, eu curto muito isso, é o arcabouço histórico que ele usa nos livros dele. Assim, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, ele pega exemplos de figuras históricas e eventos históricos e ele utiliza isso com maestria. Isso é até interessante porque ele acabou criando um estilo único dele. Mas voltando, você além de aprender sobre o tema que está sendo abordado no livro, você de bônus ainda recebe uma aula de história. Cara, na moral, se você não tem interesse em história, você acaba no mínimo, ficando curioso para entender o contexto que ele te insere durante a leitura do livro. Mas assim, eu imagino que esse ainda não é um bom motivo para te convencer a não apenas ler os livros dele, como também estudá-los. Mas se isso não for bastante, pois bem, vamos para a próxima parte. Cara, uma das influências mais presentes que influenciou bastante o Robert Greene, lembrando, não foi a única, mas foi com certeza uma das principais. Ele mesmo fala isso em palestras e vídeos que você encontra no YouTube. Foi o pensador renascentista e filósofo odiado por muitos e respeitado por todos, Nicolau Maquiavel. O primeiro sujeito a escrever uma obra mostrando como opera o jogo do poder político público e como chegar ao poder, e como os poderosos obtêm o poder, como eles chegam na pirâmide do poder, podemos colocar assim. E assim, ele coloca desde como usar as aparências a seu favor, e aquela famosa frase que, por sinal, não é dele, que... Como é a mesma frase? Rapaz, eu acabei esquecendo. Que é... lembrei. A frase é a seguinte: os fins justificam os meios. Apesar dessa frase ela ser muito, digamos... Ela tem muita sinergia com a filosofia do Maquiavel, que ele coloca no livro dele, O Príncipe. Ela não foi escrita pelo Maquiavel, tanto que você não encontra essa frase na obra dele, nem em outras obras. Mas assim, voltando. Na obra do Príncipe, ele coloca toda essa questão da política da época dele, como os príncipes, eles obtinham poder, como eles conquistavam poder, como eles se mantinham poder, como eles deveriam se manter no poder. Lógico que é muito importante deixar claro que um autor, seja ele qual for, ele é fruto do seu tempo. Por isso não encare os ensinamentos de Maquiavel como verdade absoluta. Mas, meu caro nobre, tenha certeza de uma coisa: a obra de Maquiavel, ela é atemporal, muito atemporal. E assim, muitas jogadas e atitudes realizadas na mídia tradicional, na política, no meio digital, já foram descritas por Maquiavel. Claro que isso de forma adaptada. Lucas, me dá um exemplo assim disso aí que você está falando para eu poder ter mais ou menos uma ideia. Assim, você acha que por acaso que o medo ele é propagado diariamente? Porque o medo, como diz o Batman, é uma ferramenta. E será que isso é por acaso? Melhor ainda, por que figuras públicas não precisam ser boas de fato? Elas só precisam aparentar serem boas. Isso já é útil para os objetivos delas, não é? Imagem pública. Mas, Lucas, por que você colocou esse título no tópico do vídeo de Maquiavel moderna? Claro que eu coloquei isso no bom sentido. Porque assim como Maquiavel, o Robert Greene mergulhou em compreender as dinâmicas do poder, estudando como funcionavam as dinâmicas da corte da monarquia antiga, como os cortesãos precisavam agir para não deixar muito explícito as intenções que eles tinham com o rei ou o imperador. E o Greene, além de analisar isso na história, ele te ensina no livro dele como aplicar isso de forma muito prática. Cara, assim, isso aqui é um relato pessoal. Eu acompanho os criadores de conteúdo que criam bastante conteúdo sobre esse livro e sobre
assuntos e tópicos que são relacionados a todo esse universo. E assim, por exemplo, o Thiago Krasevsky, o Nero Freitas, e às vezes eu me deparo com comentários do tipo, como aplicar tal lei do poder, sendo que, cara, o humano faz uma pesquisa, lê milhares de livros para escrever livros. Porque assim, o cara é um rato de biblioteca, no bom sentido. Porque todo livro, cara, todo livro que você for ver dele, seja as 48 Leis do Poder, Maestria, todos os livros você vai encontrar uma série de livros que ele usa como referência. E isso é uma coisa muito legal, porque ele bebe de uma fonte histórica, ele vai trazendo... Cara, ele traz desde Napoleão, desde o Alexandre o Grande, ele traz desde, sei lá, pensar aqui outro, ele traz do Péricles lá da Grécia, ele traz muitos eventos. Então, como eu comentei, ele deixa tudo organizado com uma linguagem muito fácil e acessível, que qualquer mula é capaz de ler. Claro que ler não é a mesma coisa que compreender. E sobre poder, é muito bom deixar claro que o Robert Greene, ele faz muito bem sintetizar tudo isso na forma de livro, na forma de texto. Agora, se você quer exemplos até mais práticos e didáticos para você poder entender isso que eu tô falando, que pratico com maestria as leis que o Robert Greene apresenta nos livros dele, basta você analisar, depois de ler o livro, que eu recomendo que você leia, alguma figura pública famosa, empresário, cantor, político, esses influencers aí. Vocês vão notar muitas semelhanças, e esse já é um grande motivo para você estudar os livros dele. Agora, se isso não foi o bastante para te convencer a ler os livros dele, tão importante quanto o primeiro tópico, que é esse, que é o Maquiavel moderno, eu vou te apresentar mais nesse próximo tópico. Sem sombra de dúvidas, algo que a gente precisa compreender e aprender a entender e compreender é entender o objeto de estudo mais complexo que existe para nós, o ser humano. E assim, para e pensa. Qualquer que seja o seu trabalho, o seu contexto de vida, você vai lidar com pessoas. E nesse cenário que a gente vive, a gente encontra diversas pessoas, diversos tipos de pessoas, desde as mais educadas até as mais estúpidas. Isso levanta um fato do quão imprevisíveis somos como seres humanos. Porque assim, quem nunca se deparou com pessoas que bastou você apenas fazer algo pequeno, sem importância a princípio, que já foi motivo da pessoa não olhar na tua cara, e etc. Porque vivemos numa época onde nos deparamos com, um número grande de pessoas a todo momento. Aparece uma pessoa que você nunca viu na sua vida na rua, na rede social. Mas, Lucas, o que isso tem de tão especial? Além do fato de sermos completos ignorantes sobre o comportamento alheio, e principalmente, presta atenção nisso, principalmente nosso próprio comportamento. Saber como o ser humano pensa, age, interage pode ser algo útil, não concorda? Você não concorda? Porque, afinal, não deve ser por acaso que vendas, marketing, estudam a fundo o comportamento humano. Se você estuda marketing, se você estuda vendas, você, por uma outra perspectiva, você não está aprendendo simplesmente vendas e marketing, você está aprendendo como as pessoas agem, como elas pensam, por que elas tomam decisões de compra, por que certas coisas que são realizadas num processo de vendas acabam convertendo mais, acabam aumentando as chances da pessoa comprar. Então tudo isso, e inclusive, isso aqui é até espontâneo, para ser sincero, mas eu recomendo assistir um documentário. O documentário tem umas 3 horas de duração, mas você encontra esse documentário de graça no YouTube, que é chamado O Século do Ego. Ele basicamente fala como a propaganda foi usada durante a Segunda Guerra pelos... Assim, não sei se eu posso falar isso no vídeo, mas basicamente esse documentário de 3 horas ele mostra como o marketing ele foi tão assim, esmagador de importância na Segunda Guerra e como isso foi usado como instrumento de guerra. Aí aparece o Freud, como o sobrinho dele usou o conhecimento que o Freud tinha. Assim, eu não vou me adentrar muito, porque eu recomendo muito que você assista esse documentário também. Mas, se você não tiver interesse, é contigo. Mas assim, como eu tava... Todos os livros do Robert Greene, como eu comentei, eles basicamente falam sobre comportamento humano. E essas habilidades que eu te falei de venda, de comportamento humano, elas não são chamadas de habilidades lucrativas à toa. E é aqui onde o livro do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana, dá as caras. Porque, veja bem, de todos os livros do Robert Greene, não seria exagero dizer que o mais importante de você começar lendo e estudando são as leis da natureza humana. Porque esse livro, ele além de te dar todas as ferramentas para você poder lidar com traços de personalidade tóxica, desde narcisismo, manipuladores, não apenas que você encontra
em outras pessoas como em você mesmo. Porque esse livro tem a proposta de te tornar um observador, um aprendiz do comportamento humano. E assim, como eu comentei, ele te ensina a lidar com os tipos tóxicos de personalidade, etc. Que a gente, como comentei, não encontra, não apenas nos outros, como em nós mesmos. E é aqui que entra a sacada. Porque esse livro, ele te ensina como você extrair, identificar o lado sombra, não apenas nas pessoas e em si mesmo. E se você tá curioso para saber o que é o lado sombra, eu recomendo a leitura do livro. Mas assim, por que você tá falando, Lucas, para eu ler tanto esse livro? Porque assim, perceba que durante toda a nossa vida... Não, peraí, deixa eu reformular o que eu falei. Durante grande parte da nossa vida, a gente acaba não lidando muito bem com as pessoas ao nosso redor. E a gente acaba só aprendendo essa lição de forma muito trágica. O livro, ele me mostrou várias atitudes que eu tinha com relação às pessoas. Eu tentava mudar as pessoas por elas terem uma ideia ou opinião diferente da minha. Então eu tentava, de alguma forma, encaixar elas de um modo que elas pudessem ter a mesma visão que eu tinha de mundo. E eu fazia isso sem ter consciência disso. E isso era muito natural para mim. E eu fui percebendo durante a leitura que eu fui notando vários traços de personalidade que eu tinha e estava sendo descrito ali. Então, se isso fez algo por mim, se o efeito da leitura foi tão poderoso para mim, imagina o que vai ser em você. Porque, como eu falei, o diálogo que o Robert Greene mantém no livro não é apenas algo externo que você encontra nas pessoas, e principalmente você encontra em você. Então esse livro, cara, ele é sem sombra de dúvidas. Ele te ajuda a perceber padrões negativos nos outros e principalmente você. Ele, além de mostrar todo o lado histórico, apresentando o argumento, a ideia que ele tem propondo, e aí ele vai argumentando isso no capítulo, ele vai te mostrando como você observa isso nas pessoas, como você observa isso, ele te dá o passo a passo prático. Então ele não se limita apenas a algo teórico, ele realmente traz uma parte prática. Mas assim, eu deixo pra você averiguar essa curiosidade sua, que eu espero ter gerado essa curiosidade em você, na leitura do livro. Mas assim, pra encerrar, vamos pro último tópico. Por que afinal ler os livros desse cara? Porque assim, como você comentou, Lucas, o cara é best-seller, o cara escreveu vários livros, beleza. Mas assim, eu também posso pensar, a partir disso, Lucas, que os livros best-seller nem sempre são os melhores. Beleza, isso é um bom argumento. Só que, como eu comentei antes, o Robert Greene, ele é um escritor de mão cheia. Você pode até não concordar com muitas coisas que ele fala, ou então você pode até se deparar com certas coisas que você não quer aceitar como verdade, mas a questão é que muito do que ele coloca, não é exagero dizer que mais de 50% do que ele coloca nos livros dele não é algo que ele tira de um lugar imaginário ou é apenas a opinião dele. Ele realmente traz fatos, ele traz eventos históricos, pessoas. Então isso dá muito mais solidez pro argumento dele. Mas vamos nos ater à pergunta: por que diabos leu Robert Greene? Essa pergunta, ela é muito óbvia para responder para grande parte das pessoas que são sedentas por conhecimento e compreender a realidade e como funciona o jogo da vida. Bom, dito isso, eu quero te fazer pensar sobre o seguinte: você gostando ou não, há pessoas que usam conhecimento. Essas pessoas que usam o conhecimento são desde pessoas boas que usam para coisas boas, e desde pessoas ruins que usam para coisas ruins. E gostando ou não, não importa se a pessoa é boa ou ruim, elas possuem muitas vezes influência, que elas podem exercer sobre as outras pessoas, elas podem impor o desejo delas nas outras pessoas. Mas você fala: Lucas, mas isso é coisa errada. Pois é, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo à nossa sociedade. E o Robert Greene, ele foi muito criticado pelo livro que ele escreveu das 48 Leis do Poder, por conta que ele estava expondo muitos comportamentos que... Porque assim, só para você ter uma ideia, caso você não tenha lido ou você nunca ouviu falar do livro, a proposta do livro é basicamente te ensinar como você conseguir poder, bem dizer. Mas o livro, a proposta mesmo do livro, ela fala muito sobre comportamento humano. Como você não ofuscar o brilho do mestre, como você deve ocultar as suas intenções. Então assim, eu não vou me adiantar tanto, porque eu não quero dar muito spoiler sobre o livro. Mas a questão é que o Robert Greene, ele realmente foi visto de uma forma mal vista, assim como Maquiavel. Então é por isso que, por sinal, eu coloquei o nome do tópico de Maquiavel moderno. Então, além desse fato dele ter exposto essa realidade que muitas pessoas negam existir, mas elas praticam, elas são narcisistas, assim, o Robert Greene, ele fez um trabalho que
poucas pessoas, muito poucas pessoas teriam coragem de fazer. E assim, se isso não foi suficiente para te convencer de que você realmente deve ler o livro, pense no seguinte, como ele coloca no início do livro. A pior sensação que alguém pode ter na vida é a sensação de não ter poder. E vamos refletir sobre isso um pouco, no sentido onde as mudanças ocorrem, tipo assim, a todo momento, a cada instante, profissões estão sendo eliminadas nesse momento, novas profissões estão sendo criadas. Uma das melhores épocas para se viver é hoje, com acesso a conteúdos incríveis como esse, muitos outros, sem falar do conhecimento disponível. E ainda assim, poucos são os que de fato possuem poder. Poder financeiro, poder político, influência, e muito disso está disponível a um clique de distância. Mas claro, eu não posso ser liviano e dizer que o quebra-cabeça está montado de mão beijada para você. As peças basicamente estão na sua frente. Ou melhor, à sua disposição nesse mar imenso de informações. Agora, Lucas, o que isso tudo tem a ver com os livros do Robert Greene? Como comentei antes e deixo claro de novo, aprender sobre comportamento humano, poder, estratégia, aprendizado, não vai fazer nenhum mal a você. Você não vai ficar uma pessoa pior por você estar aprendendo sobre coisas novas que vão expandir sua consciência e vão te fazer atuar melhor sobre situações que você vai encarar no seu dia a dia, na sua vida. Porque, como eu falei, comportamento humano é uma habilidade, um conhecimento muito essencial. Porque além de te proporcionar conhecimento sobre as outras pessoas, vai te proporcionar também um autoconhecimento. E assim, lembre-se, se você acha que esse conhecimento pode custar caro ou que não vale a pena, é porque você não sabe o quão caro custa o preço da ignorância. E dito isso, eu espero que tudo isso que eu tenha falado tenha servido a você de alguma forma. Nos vemos nesse próximo vídeo que eu tô colocando aí na tela. Mas se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Ela vale ouro pra mim. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.